a natureza caída do homem e a necessidade de Deus. Recentemente eu postei um vídeo sobre a depravação humana e a graça de Deus, o perdão de Deus. A partir daqui a gente vai ver uma pregação bíblica apologética. Vamos estar mostrando a natureza caída. Por que precisamos de redenção? Por que precisamos ser crentes? Por que precisamos ser perdoados? Por que necessitamos do perdão? Por que precisamos ser convertidos? Por que precisamos ter o nosso nome no livro da vida? Por que preciso me arrepender e aceitar a graça de Deus, o plano de Deus, e confessar a Jesus como Senhor e Salvador? Uma pregação bíblica e apologética. Não passe esse vídeo não, fica comigo. Deus vai falar grandemente contigo. Em nossa introdução podemos ver o diagnóstico da humanidade. Olha só, meus queridos, minhas queridas, meus amigos, amigas, hoje, a partir daqui, neste vídeo, vamos enfrentar uma verdade que nossa cultura moderna tenta desesperadamente esconder. Qual é essa? Qual é essa realidade que a cultura moderna tenta esconder desesperadamente da gente e de todo mundo? É a condição real da humanidade diante de Deus. Então, qual é essa condição? É algo muito sério. Não é uma mensagem confortável, mas é uma mensagem de amor, porque só reconhecendo nossa doença espiritual podemos buscar a cura. E o que eu tenho para te falar é o seguinte: a humanidade caiu numa doença terrível, é a doença do pecado. Como disse C.S. Lewis, grande estudioso do século XIX, ele disse o seguinte: acho que Deus gosta de ser pedido, ele gosta de ser buscado, ele gosta de ser encontrado, mas para buscá-lo verdadeiramente precisamos primeiro entender por que precisamos tanto, desesperadamente, dele. Precisamos entender por que precisamos desse Deus, por que precisamos do seu remédio, que é o perdão. Primeiro, vamos ver a queda. Quando a humanidade perdeu o seu centro, você sabe quando foi que a humanidade saiu do centro da vontade de Deus? Foi na queda. Gênesis 3, na Bíblia, a mensagem diz assim, que é uma paráfrase: a serpente foi mais esperta que todos os animais selvagens que Deus, o Eterno, tinha feito. E ela disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam de nenhuma árvore do jardim? A mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas há uma exceção. A fruta da árvore que fica no centro do jardim, Deus nos disse: não comam dela, nem a toquem. Se o fizerem, vocês morrerão. Deus não disse para não tocar, Deus disse só para não comer. A serpente disse à mulher: não é possível que vocês morram. Então, quando a mulher acrescentou uma palavra na boca de Deus que Deus não disse, ela deu lugar para a serpente. A serpente disse à mulher: não é possível que vocês morram. Deus sabe muito bem que no momento em que vocês comerem dela, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo tudo, tanto o bem quanto o mal. Isso está em Gênesis 3, versículo 1 e 5. Aqui vemos o padrão do pecado que se repete em cada coração humano a partir dali. Primeiro, questionar a palavra de Deus. É verdade que Deus disse? Isso é um questionamento. Segundo, minimizar a consequência. Não é possível que vocês morram. Então, foi minimizada as consequências. Terceiro, promover a autonomia. Vocês serão como Deus. Então, esses 3 pontos aqui mostram a realidade, né? Que é questionar a palavra de Deus. Quem não questiona? Por causa dos pecados alheios e dos pecados particulares e privados de cada um, as pessoas preferem pisar na verdade do que aceitar a palavra de Deus. E o primeiro foi o questionamento à palavra de Deus. É verdade que Deus disse? Esse foi o argumento. Segundo, minimizar a consequência. O que as pessoas querem é que Deus crie para elas uma espécie de inferno sem tortura, uma espécie de inferno sem enxofre, sem fogo e sem bicho. Mas na verdade não é assim. Então o segundo ponto foi minimizar a consequência. Não é possível que vocês morram. E na verdade é morte espiritual na certa. É inferno sim. Terceiro, promover autonomia. Vocês serão como Deus. Quando nós seremos como Deus? Nunca. Somente Jesus é como Deus. E nós buscamos
a seguir os seus padrões para que nós acertamos o alvo. Como disse e observou Jonathan Edwards em A Grandeza do Pecado, ele diz o seguinte: o pecado humano não é meramente uma violação externa de regras, mas uma revolta do coração contra o soberano bem. É uma preferência pelo eu acima de Deus, que Edwards chamava de enormidade do pecado, algo que ofende infinitamente um Deus infinitamente santo. Glória a Deus. Terceiro ponto, a natureza escravizada do pecado. Em Romanos capítulo 6, do versículo 16 ao 20 da Bíblia, a mensagem diz assim: não é possível que vocês não saibam disso. Quando vocês se oferecem como voluntários obedientes a alguém, são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que leva à justiça. A boa notícia que, embora vocês tenham sido escravos do pecado, agora obedecem de coração ao padrão de ensino que lhes foi transmitido. Vocês foram resgatados do pecado e se tornaram escravos da justiça. Você observa aqui, sim, você que acredita que não precisa mudar de vida, acredita que não precisa se tornar um servo de Deus. A Bíblia fala em Romanos que um grupo de pessoas ali na igreja aos Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, a qual a carta foi endereçada, ele está dizendo: vocês antes eram escravos do pecado, vocês serviam o pecado que levava à morte, agora seja da obediência que leva à justiça. Romanos 8, versículo 5 ao 8 diz assim mesmo, olha só o que é que fala, ainda na carta aos Romanos: aqueles que pensam apenas em si mesmo acabam obcecados por si mesmo, mas aqueles que respondem à vontade de Deus descobrem que as coisas que Deus, olha só, as coisas que Deus estão trabalhando por eles. Então, olha só, as pessoas descobrem que Deus está trabalhando por elas. A mentalidade egoísta leva à morte, mas a mentalidade obediente leva à vida e à paz. A mentalidade egoísta é o inimigo de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Aqueles que vivem centrados em si mesmos não podem agradar a Deus. Você que acha que não precisa mudar de vida, não precisa entrar numa igreja, não precisa fazer parte de uma comunidade de fé, não precisa fazer parte de uma religião evangélica, deixa eu te dizer uma coisa: você está centrado em você mesmo. Porque você pode dizer: mas Deus não é religião. Primeira coisa que Jesus disse, a palavra de Deus diz assim mesmo, que se a gente quer viver a verdadeira religião, a gente tem que se manter isento do mundo. Então, quando você começa a se separar para Deus, você está entrando na religião de Deus, que é uma religião separada do mundo, do mundanismo, do pecado, dos padrões do sistema pecaminoso, tanto da natureza humana quanto da globalização mundana. Aqui a Bíblia deixa claro: o pecado não é apenas algo que fazemos, é algo que nos possui. Como disse o estudioso Ravi Zacarias, o pecado é o câncer da alma, não é algo que precisamos apenas gerenciar, precisamos ser curados imediatamente dele, porque ele está destruindo a nossa alma, o corpo e o espírito. E olha, muitos têm ido para o inferno porque não têm buscado a cura em Deus. Alvin Plantinga, em sua análise filosófica do pecado original, argumenta que a condição pecaminosa humana não é apenas uma fraqueza moral, mas uma inclinação sistêmica que afeta a nossa razão, vontade e afetos. Não somos apenas pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores por natureza. Então essa natureza precisa ser tratada. Como assim, Paulo? Nós somos pecadores por natureza. Então quando Jesus vem e ele aparece na história, e você vai ler isso na Bíblia, ele vem dizer assim mesmo: olha, é necessário vos nascer de novo. Porque quem nasce da carne, é carnal. Mas quem nasce do Espírito Santo é espiritual. Glória a Deus. Então há uma necessidade de abandonar o sistema velho, corrompido de pecado, e nascer do ventre espiritual do Espírito Santo. Isso só é possível através da obra da graça redentora de Deus. Terceiro ponto: Jesus te ama, sabia? Olha só, o terceiro ponto:
a oposição radical a Deus. A Bíblia fala que quando nós estamos nesse sistema, nesse pecado natural, nessa natureza pecaminosa, vivendo sem uma vida obediente a Deus, nós estamos em oposição radical a Deus. Veja lá Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Aqui na Bíblia a mensagem diz assim: era para vocês estarem mortos por causa das transgressões e pecado. Olha só, era para vocês, ou seja, nós todos, estarem mortos por suas transgressões e pecado, não é? Diz o apóstolo Paulo. Todos vocês viviam da mesma forma, seguindo o curso deste mundo, obedecendo ao chefe do poder do ar, aquele espírito que agora está ativo na desobediência. Preste atenção que Satanás está ativo na desobediência e ele empesteia o ar com o seu poder de desobediência, com a sua influência de pecado no mundo e no sistema mundano. Todos nós, diz a Bíblia, éramos como eles. Todos nós fizemos o que nos dava na telha, o que nós sentíamos fazendo, seguindo nossos próprios caprichos, obedecendo às vontades de nosso corpo e da nossa mente. Éramos por natureza tão merecedores de punição quanto todos os outros, mas Deus é tão ricamente misericordioso e nos amou com tanto amor, mesmo estando mortos em nossas transgressões, nos deu vida junto com Cristo. É por graça que vocês foram salvos. Presta atenção que quando nós lemos no começo que Adão e Eva pecaram e eles morreram espiritualmente. Esta morte espiritual permeia até os dias de hoje. A partir do momento que a gente nasce, caminhamos, transitamos em um mundo de pecado e, olha só, adentramos em um sepulcro espiritual, de morte espiritual. Somente Jesus tem o poder de mudar essa realidade. Quando Jesus veio, a Bíblia fala em Lucas que ele trouxe luz aos que estavam em trevas. Quando a Bíblia fala no Evangelho de João, ele diz: eu sou a luz do mundo. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? O mundo não prega, a mídia não prega, o jornal não prega, viu? As redes sociais, muitas não pregam essa verdade. Qual é a verdade? Você está em uma natureza condenada à morte eterna, que é o inferno. Você está em trevas espiritual em tua vida. Você transita em desobediência e oposição radical a Deus. Essa é a verdade. Você queira aceitar ou não, não é problema meu. Esse é um problema teu com Deus. Eu sou apenas o mensageiro que leva e traz a mensagem para você. Colossenses capítulo 1, do versículo 21, na Bíblia a mensagem diz assim: vocês que antes eram alienados de Deus e inimigos em suas mentes por causa do seu mau comportamento. Olha o que é que fala Colossenses 1, versículo 21. Olha como ela declara a pessoa que ainda não confessou a Jesus. Ela diz assim, ó: vocês que antes eram alienados de Deus, inimigos em suas mentes por causa do seu mau comportamento. Você observa o quanto é terrível a condição da natureza humana no pecado? Aqui vemos a totalidade da queda. Primeiro, olha só, vamos ver a totalidade da queda. Morte espiritual. A Bíblia diz: estávamos mortos. Segundo, escravidão satânica. A Bíblia fala: chefe do poder do ar. Terceiro, conformidade mundana, seguindo o curso deste mundo. Quarto, inimizade com Deus, alienados, inimigos em sua mente. Você percebe 4 pontos que mostram a realidade terrível da vida sem Deus. Nós falamos que temos Deus em nosso coração, em nossos lábios, mas não é isso. É o fruto de uma árvore que mostra o que a árvore de fato é. Então aqui a gente percebe, com base nessa verdade, que estamos vivendo sem Deus no mundo e precisamos nos entregar, ter um encontro com Ele em Jesus Cristo. Como argumenta William Lane Craig, ele fala o seguinte, grande estudioso e defensor da fé cristã: a Bíblia descreve uma condição não meramente de ignorância, mas de rebelião ativa. O problema humano não é que, nesse caso, não sabemos de Deus. É que suprimimos, na verdade, essa verdade, porque não queremos render contas a Ele. Quer dizer, não queremos compromisso, porque Ele é um Deus santo e exige santidade. Somente uma transformação nos põe no lugar certo com Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18
e 20. Leia lá essa passagem da Bíblia. Então, olha só, o nosso quarto ponto é o seguinte: a dignidade do juízo. Por que o inferno é justo? Romanos 1, versículo 18 diz assim: a ira de Deus está sendo revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que suprimem a verdade numa espécie de conspiração de silêncio. Então há uma necessidade do inferno, há uma necessidade das pessoas serem enviadas para o inferno por livre e espontânea escolha delas. Então Deus é um Deus justo, Deus não força ninguém a ir para o céu. Levar as pessoas para o céu contra suas próprias vontades seria terrível para elas. Seria terrível, seria raptar elas do seu lugar de bel prazer, que é o pecado. Então elas precisam decidir que elas são pecadoras, elas estão morrendo, estão com depressão, estão alcoólatras, são viciadas em sexo, são prostitutas, são pessoas viciadas no tabagismo, na droga, no tráfico de droga. Então as pessoas precisam ter consciência e reconhecer que precisam o mais rápido possível de perdão e transformação. Romanos capítulo 2, versículo 5 na Bíblia, a mensagem diz assim: mas você está procurando problemas, tanto agora como no futuro. A ira de Deus está prestes a cair sobre você. O dia da ira de Deus, o dia em que a justiça dele será revelada, está chegando. Então não brinca não, Jesus te ama e está te chamando. Ele quer te poupar do inferno. Talvez você diga assim: o inferno é uma criação da era medieval. Mentira! O inferno, na verdade, tem inspirado argumentos para esconder a sua realidade de condenação e punição, que muitas pessoas têm se entregado a essas mentiras e esses enganos. Cuidado, a ira de Deus é real e a gente está lendo isso aqui na Bíblia. Essa ira de Deus, ela se manifesta após a morte. A Bíblia diz: após a morte segue-se o juízo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 na Bíblia, a mensagem diz assim, quem não estava registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você acha que Deus está brincando com essa verdade? Quem ainda não se rendeu a Jesus está indo para o lago de fogo. Está caminhando, na verdade, para o inferno para ser destinado ao lago de fogo. O lago de fogo vai comportar até mesmo o inferno e aqueles que estão no inferno, tudo dentro do lago de fogo. Satanás, o anticristo, o falso profeta, a besta, todos serão lançados no lago de fogo. E todo aquele que o nome não foi achado no livro da vida. Aqui precisamos da clareza apologética do doutor e filósofo cristão, teólogo Norman Geisler, saudoso, já faleceu. Ele diz o seguinte: o inferno não é uma invenção sádica, mas a consequência lógica da santidade de Deus e da liberdade humana. Se Deus é infinitamente santo, o pecado contra ele tem consequências infinitas, ou seja, eterna. Se o homem rejeita persistentemente a graça de Deus, Deus, em sua justiça, concede-lhe o que lhe escolheu: a ausência de Deus, a ausência da graça, da misericórdia e do perdão. Então, é a dignidade humana que lhe leva para o inferno. J.P. Moreland, um grande estudioso, também ele fala o seguinte, um grande defensor da fé, grande apologeta cristão. Em sua obra sobre a consciência e a vida após a morte, ele argumenta que o inferno é também o resultado da autoexclusão. C.S. Lewis, em O Grande Divórcio, ele pinta uma imagem poderosa. As portas do inferno estão trancadas por dentro. O inferno é, em última instância, o estado de aqueles que dizem a Deus: vai-te da minha presença, ou faz conforme a minha vontade. Como disse Jonathan Edwards em seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele disse o seguinte: o Deus que vos mantém sobre o poço do fogo do inferno, assim como se guarda uma aranha ou algum inseto odioso sobre o fogo, não vos tem obrigação alguma para vos manter de cair um momento, a não ser o prazer que lhe dá reter-vos, melhor dizendo. Esta é a realidade terrível. Sem a graça sustentadora de Deus, cairíamos imediatamente em juízo e em condenação. Ponto 5. A escravidão total
total e a necessidade de regeneração. O ser humano que vive na sua natureza pecaminosa, ele vive em escravidão de pecado. Por isso as pessoas planejam deixar de fazer o que é errado. Elas planejam, mas não conseguem. Quanto mais elas pensam, elas podem até dar um tempinho, e quando elas voltam com mais sede ao pecado, com mais intensidade, com a realização mais aguçada do erro. A escravidão total e a necessidade de regeneração. O Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 34, diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 13 e 4 na Bíblia, a mensagem diz assim: mesmo que a nossa boca fale a verdade, olha só, mesmo que a nossa boca diga isso, podemos ver na Bíblia em 2 Coríntios que diz assim: a nossa boa vontade esteja revelada. Mesmo que a nossa boa vontade esteja revelada, está revelada apenas para aqueles que estão caminhando para a destruição. Todos os cristãos são incapazes de ver a luz da boa nova que brilha sobre Cristo. Todos os incristãos, olha só, todos que não são cristãos são incapazes de ver a luz da boa nova que brilha sobre Cristo, a imagem de Deus. Quer dizer, o ímpio. Todos que não são ímpios são incapazes de ver a luz do Evangelho. Por quê? Por que isso acontece? O texto continua: o Deus deste século, que é Satanás, cegou as mentes dos incrédulos, de modo que eles não podem ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tito capítulo 3, versículo 3, na Bíblia a mensagem diz assim: era uma vez em que nós também éramos tolos e desobedientes. Deixamo-nos enganar e tornamo-nos escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Nossa vida era marcada pelo mal e pela inveja. Éramos detestáveis e odiávamos uns aos outros. Não é assim a realidade do sistema da natureza humana, no relacionamento social, do convívio? Aqui tratamos do território da escravidão total. Não que os homens eles pecam tanto quanto podem, mas que tudo o que fazem está manchado pelo pecado. Como ensinou o grande Jonathan Edwards, a vontade humana sempre a escolhe de acordo com os seus desejos mais fortes. E em estado natural, esses desejos estão corrompidos. Josh McDowell disse o seguinte, em sua apologética evidencial, ele demonstra que a transformação de vidas de criminosos e santos, de adictos a libertos, só é explicável pela intervenção sobrenatural do Espírito Santo. A mudança de natureza que a Bíblia descreve em 2 Coríntios 5,17, fala da nova criação, não é mera forma moral, mas regeneração divina. Então, qual é a solução? Ponto 6. A única solução é a graça soberana de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, na Bíblia a mensagem diz assim: salvos pela graça, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Romanos capítulo 5, versículo 6 a 11, na Bíblia a mensagem diz assim: quando ainda estávamos sem força, Cristo morreu no momento certo pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, embora talvez por uma boa pessoa alguém possa realmente se arriscar a morrer, mas Deus prova seu amor para conosco neste fato: enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, e agora que temos sido justificados pelo sangue dele, quanto mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se, enquanto éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, quanto mais, tendo sido reconhecidos, seremos salvos por sua vida. Quer dizer, quando ainda a gente estava na esfera de inimigos dele, ele fez algo por nós. Imagina agora que fomos retratamos com ele. Ele nos dará vida e salvação eterna. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, olha o que é que a Bíblia diz: esta é a maneira como Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele confiar, ou seja, nele creia, não se perca, mas tenha vida eterna. Aqui está a boa notícia que torna a má notícia
suportável. Deus não nos deixou em nossa condição caída. Quer dizer, Deus não desprezou a gente. Deus não te despreza, Ele tem algo contigo. Ele quer te libertar, transformar, te perdoar. Como argumenta Peter Kraft, embora católico, um grande estudioso católico, seus argumentos filosóficos sobre a redenção são poderosos. Ele diz: o cristianismo é a única religião onde Deus desce para salvar o homem, em vez de o homem tentar subir até Deus, como muitos fazem. A cruz é o único lugar onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram. William Lane Craig, grande estudioso americano, enfatiza que a ressurreição de Jesus é o fato histórico que valida todas as reivindicações de Cristo sobre nossa condição e sua solução. Se Jesus ressuscitou, então, primeiro, o seu diagnóstico sobre o pecado é verdadeiro. Segundo, sua promessa de perdão é confiável. E terceiro, sua oferta de nova vida é real. E nós sabemos que é. Sétimo, o chamado e fé ao arrependimento. O livro de Atos fala no capítulo 3, versículo 19, na Bíblia Mensagem: agora é hora de mudar de vida, de voltar-se para Deus, para que Ele possa limpar a sujeira de seus pecados e enviar, olha só, tempos de renovação. A Bíblia está afirmando aqui em Atos, capítulo 3, verso 19, que nós vivemos em pecado e precisamos ser perdoado, transformado, renovado por Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, na Bíblia, a Mensagem, diz assim, ó: não percam tempo, quer dizer, não perca o tempo de vocês. Não desperdicem este momento favorável. O dia da salvação está aqui. Meus amigos, talvez você esteja pensando: mas eu não sou tão ruim assim. Sou uma pessoa boa, faço caridade, sou capaz de dar até meu coração para alguém. Isso não é tudo. Porque se você não tem Cristo, não se arrependeu dos seus pecados morais e não retratou seu pecado de natureza, que é o da natureza adâmica, lá do princípio que a gente viu no começo do vídeo, você vai para o inferno. Permita-me usar a lógica de C.S. Lewis. Em o seu Mero Cristianismo, ele diz: se colocarmos nossas vidas sobre a luz da perfeição de Deus, não comparando-nos com outros homens, mas com o padrão absoluto do amor, verdade e pureza dele, quanto de nós podíamos dizer que nunca amamos as coisas mais que as pessoas? Claro, nós botamos amor mais nas coisas do que nas pessoas. O sistema do mundo é assim. Quem nunca mentiu? Que nunca mentimos, mesmo que seja para proteger nosso ego. Que nunca usamos os outros para nos beneficiar ou em benefício de nós mesmos. A verdade é que todos nós somos culpados. Todos merecemos o inferno, mas Deus, em sua grandeza insondável, ofereceu seu Filho para tomar o nosso lugar e resolver esse problema. Como disse o grande estudioso Ravi Zacarias, ele diz: Jesus não veio apenas para fazer sua vida melhor, ele veio para fazer a sua vida nova. E de fato, essa é a realidade. Uma vida com Deus é vida nova. A vida velha fica para trás e há um relacionamento novo, porque você foi perdoado, transformado, arrependido. A pessoa que se arrepende e deixa, diz a Bíblia, ela encontra a misericórdia. Não tem como uma pessoa que veio para Jesus continuar fazendo as mesmas coisas. Ela pode tropeçar nos seus pecados e fraquezas, mas são momentos. Ela não vive mais ativa, ela não é um funcionário do pecado de carteira assinada. Aqui e acolá ela pratica um trabalho escorado, encostado, mas ela não tem mais a carteira assinada. Ela não tem mais os benefícios do pecado, que é a morte e a condenação. Não vive pecando. A Bíblia diz que nós que temos o Espírito de Deus, nós não vivemos pecando. Nós pecamos, mas não vivemos em pecado. Pecando é diferente, porque agora nos arrependemos por todos os erros, todas as falhas. Então eu quero trazer uma conclusão para você. A decisão que determina a eternidade. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, na Bíblia a Mensagem diz assim: quem confia no Filho tem vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quer dizer, a ira de Deus já está destinada para você, meu amigo. E não sou eu que digo não é os evangélicos que falam. Não, é a palavra de Deus, tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia evangélica. Fala lá, leia lá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Quem confia no Filho tem vida eterna. Por quê? Porque esse que confia em Deus já entregou a sua vida para ele. Quem rejeita o Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É uma verdade dura.
poucos vão pregar isso pra ti. Mas se Deus colocou esse vídeo na tua telinha aí, você ficou até aqui, Deus tem um plano com você. E é um plano maravilhoso. Romanos 10, versículo 9 e 13, na Bíblia a mensagem diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois é com o coração que você acredita e é justificado. E é com a boca que você confessa e é salvo. Você pode se salvar a si mesmo? Claro que não. Não pode reformar sua natureza caída por esforço próprio. Você precisa de um Salvador, e o nome dele é Jesus. Hoje o Espírito Santo está chamando você a reconhecer sua condição, não para destruí-lo ou para trazer vergonha, mas para salvá-lo. A verdade sobre nossas pecaminosidade é dolorosa. Sim, é dolorosa. E em alguns casos até vergonhosa. Mas é a verdade que nos liberta quando nos leva à cruz de Cristo. Como ensinou Jonathan Edwards, a maior prova do amor de Deus não é que ele nos poupa do inferno, mas que entrou no inferno por nós na cruz do Calvário, quando Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 46. Naquele momento, Jesus experimentou a separação de Deus que merecíamos, para que nunca mais precisássemos experimentá-la. Você se renderá a Ele hoje? Não para uma religião, mas para um relacionamento. Não para regras, mas para a redenção. Não para a escravidão, mas para a liberdade verdadeira em Cristo. Você só tem liberdade em Cristo. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração. Esse é o meu dever pregar e é o meu interesse, é a minha vontade. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração para você ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Então, se você ficou até aqui, eu quero fazer uma oração contigo. Se você quer aceitar a Jesus, então dobre o teu joelho ou feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça, leva a tua mente, o teu coração até a Deus. Se você quer voltar, está desviado, quer voltar a partir deste vídeo, você aí que está deprimido, na solidão, está quase morto em pecado, está se atolando e atolado cada vez mais no pecado, não sabe mais sair, não consegue mais manobrar a tua vida, não consegue mais, mudar esse cativeiro. Quero te dizer uma coisa: Jesus te ama e hoje Ele te liberta, te transforma, te resgata, te abraça, te perdoa e te dá uma vida nova. Deus, toma a vida dessa pessoa em tuas mãos. Ela, meu Deus, que ficou até aqui. E Senhor, pela curiosidade, ela foi pescada pelo teu Espírito, porque para ti é alma preciosa. Toma ela em tuas mãos neste momento. E a partir de hoje, Senhor, que a vida dela seja transformada, liberta, que esses vícios caiam por terra, que as correntes, as algemas, os espíritos imundos que mantinham esta pessoa presa no cativeiro do pecado, mantendo ela, Senhor, aprisionada, Senhor Jesus Cristo, como escravo, presa, agora ela será livre pelo poder do Espírito e da verdade do Senhor, em nome de Jesus, no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que ela receba a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo na vida dela, que ela vá para a igreja, leia a Bíblia, procure uma igreja séria, que ela, Senhor, se afaste de tudo e de todos que não vão poder ajudar ela, Senhor, vai complicar a vida dela, que se ela se aproxime dos teus, da tua casa, da tua verdade, do teu Espírito e do Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Jesus te ama, não foi em vão essa decisão que você tomou. Esteja lá onde você estiver, no estado que você estiver, aonde você assistiu esse vídeo, Jesus fez uma obra e vai continuar fazendo, porque a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Envia esse vídeo para um amigo, para uma amiga, compartilha, comenta e segue a gente aí. Que Deus abençoe. Amém.